e os dois tornam-se um. Esse é o título que nós escolhemos para o nosso encontro de hoje. Na verdade, o casal deveria, antes de se casar, compreender exatamente o que significa a união através do casamento. Mas, infelizmente, o mundo em que nós vivemos não nos prepara para isso, nem através de ensinos, nem através de modelos. O que é que a sociedade atual nos oferece? Um divórcio fácil. Há até um estudo para que o divórcio possa ser feito pela internet. Na verdade, o plano é que você possa casar de manhã e se divorciar à tarde. Mas nós sabemos que Deus tem um propósito para o casamento. E é esse propósito, através da sua palavra, que nós queremos estudar no dia de hoje. Portanto, o plano de Deus, ao criar duas pessoas tão diferentes como o homem e a mulher, e o que é um mistério, duas pessoas tão diferentes, mas que se completam. O plano divino foi que os dois tornassem-se um. Isso não é uma coisa muito fácil, mas sem dúvida é possível dentro do plano de Deus. O casamento foi ideia de Deus, nós sabemos disso. Quem idealizou o casamento foi Deus. Gênesis 2,18 diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Vejam bem, a criação, desde o primeiro dia, ao terminar, cada coisa que ele criava, Deus dizia, está bom, é bom, é bom. Mas no sexto dia houve uma coisa que não era boa. Deus criou o homem e Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então, na verdade, Deus não fez o homem para ser sozinho. E é por isso que nós temos necessidade de uma companhia. E é por isso que nós sentimos falta de alguém. E é por isso que, à medida que nós crescemos e viramos adultos, nós nos sentimos incompletos sozinhos. Porque o plano de Deus foi que um fosse homem e mulher. Então, Deus disse, far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja idônea. Há uma criatura semelhante a ele, mas extremamente diferente. E é aqui que está a beleza da unidade do casamento. Bem, o casamento foi ideia de Deus, em primeiro lugar, para acabar com a solidão do homem. Imaginem vocês, Jardim do Éden, algo maravilhoso, tudo perfeito, mas o homem estava sozinho. Os animais, cada um tinha o seu par. Ele tinha a companhia de Deus, mas ele se sentiu solitário. Eu costumo dizer que a mulher fez falta ao mundo antes mesmo de ser criada. Porque à medida que Adão começou a colocar o nome nos animais, Adão morava num bonito lugar, era o Jardim do Éden. Adão tinha um bom trabalho, um interessante trabalho, era nomear os animais, cuidar daquilo ali. Mas Adão se sentiu incompleto. Ao nomear os animais, Adão pensou, peraí, estou vendo todos com uma companheira. E para mim? Não tem ninguém para mim. Mas Deus disse, não é bom. Eu vou fazer uma companheira para Adão. Eu vou fazer alguém que possa completá-lo. E Deus criou a mulher a fim de proporcionar felicidade e não tristeza. Eu gosto de pensar naquele dia, quando Adão acordou do sono e viu aquela mulher. Uau! Vocês podem imaginar? Linda, perfeita. E Adão deve ter dito, nossa, é tudo que eu preciso. É tudo que eu gostaria de ter. É tudo que eu sonhei. Esse é o plano de Deus. Que a mulher complete o homem para trazer-lhe alegria, para trazer-lhe felicidade. Aí sim, estava completa a felicidade de Adão. O nosso Deus não mudou, os planos dele não mudaram. Apesar do mundo dizer que a família está fadada ao fracasso, apesar do casamento já não ser muito valorizado pela nossa sociedade, mas o plano de Deus ainda é especial para o casal e para o casamento. Isso exige uma união inseparável. E quando Adão disse, esse é osso dos meus ossos, então é algo que faz parte de mim, eu não posso tirar de mim. E é bom que a gente entre no casamento pensando assim. Uma união inseparável. Quando você deixa uma porta aberta para uma separação, seu casamento já começa minado. Sabe o que tem acontecido hoje? Homens e mulheres entram e saem de casamentos como se casamento fosse uma porta giratória.
É quase uma brincadeira. Alguns chegam a dizer, bom, nós vamos casar. Se não der certo, a gente separa. Com certeza vai separar, com certeza. Porque se você entra pensando que a separação é a solução, é lógico que o inimigo vai mostrar a você que não existe outra solução a não ser a separação. Por isso nós temos que cuidar muito da unidade da vida a dois. Como deve começar o casamento? E agora nós vamos chegar no ponto importante, que a Bíblia relata exatamente como é que deve ser o casamento. O casamento tem que começar com o abandono de todos os outros relacionamentos. É algo diferente, não é verdade? Nós temos que deixar os nossos relacionamentos. E a Bíblia é muito clara. Gênesis 2:24 diz, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vejam bem, quando Deus disse isso, Adão tinha mãe? Adão não tinha mãe, não tinha pai. Mas Deus disse, deixa o homem pai e mãe. Nesse texto está incluído todas as regras importantes para o casamento. E se você não se der bem no seu casamento, é porque você deixou de seguir algumas dessas regras. Pode ter certeza disso. Então, o casamento começa com o abandono de todos os outros relacionamentos. Esse texto tem 3 partes importantes. Primeiro, deixar. Deixar pai e mãe. Não é uma coisa muito simples, não é verdade? Porque esse é o maior relacionamento, o relacionamento mais importante da nossa infância, da nossa adolescência. Então, há um vínculo muito forte, há um laço muito forte nesse relacionamento. Mas a Bíblia diz que é preciso deixar. Você não consegue se unir se você não deixar. Olha a importância do texto. Para você se unir com a outra pessoa verdadeiramente, você precisa deixar. E só depois, nessa união, é que os dois tornam-se um, que é o plano de Deus. Vamos dar uma analisadinha em cada um desses textos. O que seria deixar pai e mãe? Queridos, deixar pai e mãe envolve um deixar geográfico. Há um ditado que diz, e ele é muito correto, quem casa, quer casa. Então você nunca deve casar para morar com o pai ou com a mãe. Nem de um, nem de outro. Porque isso não vai dar certo. Ah, mas é que a gente não tem muito dinheiro, vamos economizar. Pois economize de outra maneira, ou espere um pouquinho para casar. Mas é importante que ao casar, o casal tenha a sua própria casa. Por quê? Porque esse começo de casamento é um período de adaptação. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Adaptação de personalidades. Imaginem vocês, cada um, ao deixar a sua casa, traz uma bagagem emocional. Vamos dizer que você traz uma mala. Ali estão seus hábitos, ali está a maneira que seu pai trata a sua mãe, ali está a maneira como o amor é expresso no seu lar, ali está a maneira como se resolvem os conflitos dentro da sua casa. Só que o seu parceiro, a sua parceira, o seu cônjuge, traz uma mala também, e normalmente é diferente. Agora, essas duas bagagens precisam se unir e formar uma bagagem só. Agora é uma mala só. E para isso, alguma coisa tem que ser descartada. Então a gente tem que deixar mesmo o pai e mãe e vir para um ambiente. A sua pode ser uma casinha pequena, pode ser com pouca coisa, mas é a casa de vocês. É ali que vocês vão aprender a lidar um com o outro. É ali que vocês vão aprender como conviver um com o outro. É ali que você vai ser a dona da casa e você vai ser o líder do lar. Do contrário, você vai estar sempre na casa da mamãe ou na casa da sogra. Segundo deixar, é o deixar financeiro. Se você não tem condições de sobreviver, o casal, e depende de mesada dos pais, não case. Não case. Você precisa saber que você tem que se manter. Os pais até podem ajudar, mas você não pode depender deles. Você não pode contar com isso. Então, você tem que ter condições de se sustentar, de sustentar a família. E o terceiro deixar é o mais importante e é o mais difícil. É o deixar emocional. Sabe o que é o deixar emocional? É verdadeiramente e finalmente cortar o cordão umbilical. É você não ficar naquela dependência de pai e de mãe, a ponto de brigou, ai mamãe, ele brigou comigo, vou para casa. Ai mamãe, ela tá terrível, não estou aguentando a comida que ela tá fazendo, vou comer um pouquinho aí. Para com isso.
Deixar emocional é você se desligar. Sabe o que passa a ser a pessoa mais importante da sua vida? Não são seus pais. E não pense que quando a Bíblia diz deixar, é para você abandonar os seus pais. Claro que não. Porque há um mandamento que diz: honra o teu pai e a tua mãe. Então você deve sempre honrar, respeitar, tratar bem os seus pais. Só que o foco tem que mudar. Só que a coisa mais importante a pessoa mais importante não é sua mãe, não é o seu pai, é o seu cônjuge. E se assim não for, o casamento não vai dar certo. Pode ter certeza disso. É claro que nós pais precisamos também aprender com isso, né? Mas acontece com muita frequência, mais frequência do que deveria. Casais com anos de casamento e não conseguiram deixar emocionalmente. Eu li certa vez uma história que eu achei extremamente interessante. Numa casa, uma amiga veio visitar o casal que tinha acabado de casar a filha. Enquanto estavam conversando, o telefone tocou, a mulher foi atender e um pouco apreensiva ela disse para o marido: querido, vá ouvir na extensão. E falaram baixinho e a ligação se prolongou. E a amiga que estava visitando ficou um pouco preocupada. O que está acontecendo nesse telefonema? Um telefonema tão longo e tão baixinho, o que é isso? Enfim, depois de algum tempo o casal voltou e a amiga perguntou: tá tudo bem? Não, tá tudo bem, era a nossa filha que acabou de voltar da lua de mel. Ah, sim? E teve a primeira briga feia com seu marido. Oh, a amiga ficou... Pois é, ela ligou pedindo para voltar para casa. Aí a amiga ficou mais chocada ainda. Acabou de chegar da lua de mel, teve a primeira briga, pedindo para voltar para casa. Mas e aí? E o pai disse: e aí? Eu disse: filha, você já está em casa. Aí é a sua casa. Oh, se nós tivéssemos mais pais assim, nós teríamos menos separação. Queridos, não resolvemos os problemas da vida a dois voltando para a casa dos pais. Não. Nós resolvemos a dois. O deixar emocional é você resolver com seu cônjuge e não ficar compartilhando os problemas e as dificuldades da vida a dois. Agora, o que significa unir-se? Primeiro você tem que deixar. Você não pode se unir se você não deixar. Se você não deixar os pais, você não consegue se unir ao seu cônjuge. O foco não é mais não é mais o pai, não é mais a mãe. O foco é o cônjuge. Como se unir? Primeiro, essa é uma união diferente de todas as demais. Sem dúvida que é diferente. Pessoas diferentes, de lugares diferentes. Fico pensando, meu Deus, como é que Deus pôde trazer um homem lá do Rio Grande do Sul? Nós somos de culturas diferentes, meu marido e eu. Não é fácil, é possível que aqui haja isso também. Porque alguns se encontram aqui no colégio, um de um lado, outro de outro. Isso gera um pouco de conflito. Nós temos que aprender a administrar a vida, mas sabendo que a união, apesar de ser uma união diferente de todas, porque quando você não escolhe seu pai e sua mãe, quando você chega, você já nasceu naquela família. Você não pode dizer: não, não quero ficar nessa família não, quero ir naquela da vizinha. Não, você nasceu ali, pronto. Mas o seu parceiro, o seu cônjuge para a vida, esse você pode escolher. E essa escolha, você tem que lembrar que é uma união diferente das demais. No entanto, é uma união para a vida toda. Não pense que vai ser diferente disso. É uma união para a vida toda. E essa união para a vida toda vai acontecer, queridos. Vai acontecer em alguns momentos da vida. Em alguns atritos, você vai se questionar: será que eu fiz a coisa certa? Será que eu não deveria mesmo me separar? Eu passei por isso. Eu me lembro lá no início do nosso casamento. Tá certo que nós não tínhamos muita orientação. Eu louvo a Deus por esses encontros de noivos, que ajudam vocês a enxergarem e a lidarem com os problemas antes que eles aconteçam. E eu me lembro que eu queria que meu marido me tratasse de uma maneira, eu queria que ele me desse mais atenção, eu queria que ele fosse aquele homem romântico, que cada noite de luar me levasse na beira de um lago só para dizer palavras de amor. Sonhos, 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 né? E de repente eu comecei a pensar: mas meu marido está difícil, ele não pode ser dessa maneira. E eu achei: não tem jeito não, acho que não vai dar certo não esse casamento. E houve momentos que eu pensei: a melhor coisa que eu tenho que fazer é ir embora, voltar para a casa da minha mãe e desistir do casamento. Mas eu não fiz isso. E eu não fiz, porque eu sabia, eu fui educada, que união de um casamento é uma união para a vida toda. E hoje, 35 anos se passaram. E eu olho para trás e fico pensando: já pensou? O que teria acontecido na minha vida se eu tivesse me separado naquela ocasião? Eu não sei o que teria acontecido, mas uma coisa eu sei:
que maridão que eu teria perdido, viu? É verdade. Sabe, a gente precisa lidar com os desentendimentos, lidar com os problemas, até uma adaptação. Todos passamos por isso. Lembrando que essa união é uma união para a vida toda. Portanto, nós temos que fazer um compromisso. E nós fazemos um compromisso no casamento. Nós fazemos um compromisso de amar, nós fazemos um compromisso de honrar, de respeitar, até que a morte separe. Mas alguns se esquecem. Alguns se esquecem do compromisso que fizeram, que não é só com o cônjuge, é o compromisso com Deus. É um compromisso com Deus. Se você pensar que o seu compromisso é para sempre, que o seu compromisso é para a vida toda, com certeza você vai lidar melhor com os desentendimentos, você vai lidar melhor com o período de adaptação e logo, logo você vai entender que o seu casamento é uma bênção, que o seu cônjuge é uma bênção na sua vida. Eu quero que vocês entendam que na vida vocês estão fazendo, não é uma escolha que exige sentimento, é uma escolha que exige compromisso. É compromisso de amar, é compromisso de respeitar, é compromisso de viver até que a morte separe. E vou dizer mais. Se você excluir, e deve excluir, do seu dicionário emocional a palavra separação, a palavra divórcio, eu lhe garanto que as coisas serão resolvidas com muito mais facilidade. Com muito mais facilidade. Nunca usem a palavra separação como ameaça. Ah, mas você então está me tratando assim, eu vou embora. Então vamos nos separar. E nosso casamento foi um fracasso. Nunca pense assim. Agora, o que é tornar uma só carne? Aqui sim. Sugere a intimidade física. Deus planejou isso também. Olha que coisa maravilhosa. Deus que nos criou, Ele conhece cada um de nós, Ele sabe as nossas necessidades. E Ele deu coisas maravilhosas para a nossa vida. E quando Ele disse, deixa o pai e mãe, Ele sabia que isso era importante. E se une com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu cônjuge, e aí sim será uma só carne. E é por isso que nós, como igreja, entendemos que o relacionamento sexual é um relacionamento para depois do casamento. Porque nós estamos seguindo os princípios de Deus. E os princípios de Deus é, primeiro você vai deixar o seu pai e sua mãe. Agora você vai se unir. E só então os dois se tornam um, que é uma só carne. O que deve ser precedido, veja bem, essa intimidade física, ela não acontece por acaso, não. A intimidade física, ela tem uns pré-requisitos. Ela deve ser precedida da intimidade espiritual. A Bíblia diz, e ela é muito clara, quando diz que o corpo da mulher não pertence a ela, pertence ao marido. Diz também que o corpo do homem não pertence a ele, pertence à esposa. Só que antes de pertencer ao marido e à esposa, o nosso corpo pertence a quem? A Deus. É o templo do Espírito Santo. E é por isso que nós necessitamos de uma intimidade espiritual como casal. Como casal, nós precisamos de uma intimidade espiritual, porque a intimidade espiritual, ela vai reger as nossas atitudes na intimidade física. E é importante que haja unidade espiritual, para que haja também unidade física. É importante haver uma unidade intelectual. O que é essa unidade intelectual? Nós precisamos compartilhar aquilo que nós pensamos. Nós precisamos compartilhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nós precisamos ser amigos, nós precisamos conviver, nós precisamos ser cúmplices. É importante isso na vida do casal. Não pode haver uma unidade e não há uma unidade quando o casal tem vidas separadas. E eu atendo no consultório, às vezes, casais assim, que eu chego a dizer, vocês não são um casal. Não importa quanto tempo vocês casaram e quanto tempo vocês estão juntos, vocês não são um casal. Porque faltou essa intimidade, intimidade espiritual, intimidade intelectual e a intimidade social. Veja bem, cada um é diferente do outro, mas nós temos que compartilhar também os amigos. Temos que entender que ao casar, as coisas mudam. Eu não posso casar e continuar sendo a mesma pessoa, agindo da mesma maneira, com os mesmos hábitos. Não, mas o dia de terça-feira é o dia de eu sair com meus amigos e eu vou continuar fazendo assim. Não é bem assim.
As coisas mudam e nós precisamos compartilhar essa intimidade social, porque isso é importante para a unidade do casal. Portanto, para nos tornarmos uma só carne, é importante que haja intimidade espiritual, intelectual e a intimidade social. Isso vai nos ajudar a nos tornar uma só carne. Agora, o que é o início da experiência de uma só carne? Eu estou falando para casais que vão começar a intimidade física depois do casamento. Então, o que é o início da experiência de uma só carne? É a lua de mel. Lua de mel tem que ser uma coisa planejada. E vou dizer a vocês, não se preocupem não. Ah, mas eu quero fazer uma viagem à Europa. Ah, eu quero fazer uma viagem aos Estados Unidos. Gente, a lua de mel, ela não é para você conhecer lugares diferentes e ter uma vida intensa de programas. Ela não tem esse objetivo. Deve ser um período agradável e não um período cansativo. Já encontrei casais que foram fazer lua de mel na Europa. Voltaram exaustos, super cansados, brigaram a lua de mel inteira porque não tinham tempo para conviver. Porque eles tinham que correr, estavam viajando de trem pela Europa, então passavam a noite viajando durante o dia e ia conhecer lugares. Isso é lua de mel? Não, isso são férias. Deixa isso lá para frente. Lua de mel, você deve ir para um lugar tranquilo, um lugar onde você possa conhecer um ao outro. Não façam viagens muito longas, porque isso só vai cansar vocês e não adianta nada. Qual é o propósito da lua de mel? Primeira coisa, conhecer um ao outro. Esse é o propósito. Conhecer um ao outro. E você não pode conhecer com uma agenda lotada de atividades. Portanto, busque um lugarzinho tranquilo e fique bem à vontade. Pode fazer alguns passeios, mas não demais, porque não é o momento próprio para isso. Você precisa conhecer o seu parceiro, a sua parceira, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. É o primeiro momento onde vocês vão viver juntos. Não importa se você namora 7 anos, 10 anos, 3 anos, não importa. Quando você passa a viver debaixo do mesmo teto, é diferente. As coisas mudam. Então, é preciso um conhecimento e a lua de mel deve ser usada para isso. Tempo para andar de mãos dadas, tempo para um olhar para o outro, para conhecer o corpo um do outro, tempo para ler a Bíblia, tempo para aprender a se relacionar fisicamente. Conversas íntimas, é um momento que vocês têm que ter para vocês. Então planejem bem a lua de mel, para não ser algo cansativo e que vocês cheguem de volta tão exaustos que não aproveitaram nada. Então, cuidado com isso. As expectativas. Eu me lembro no meu casamento, uma amiga me procurou, ela já era casada, e ela me disse, Deise, na festa, né? Depois da cerimônia, e ela me disse, Deise, eu tô com pena de você. Você está pensando que vai para a lua de mel? Você vai para a lua de fel. Eu fiquei assustada. Eu era muito jovem, inexperiente, sem muito conhecimento. Quais são as suas expectativas com relação à lua de mel? Alguns pensam, nossa, a lua de mel é uma maravilha, né? É sair, ir para um hotel e tudo vai acontecer de uma maneira perfeita. Eu quero dizer a vocês que a perfeição não é assim tão fácil. Então, não espere uma harmonia sexual já na lua de mel. Estou falando de novo. Quero me dirigir especialmente para os casais que se guardaram puros até o casamento. A lua de mel não é uma coisa, bom, agora casamos, pronto, vai dar tudo certo. Dá, mas é um investimento. Você lembra quando você aprendeu a dirigir carro? Quem não passou por isso? Eu me lembro quando eu comecei a aprender a dirigir, eu não conseguia. Eu estancava o carro, eu não conseguia associar a embreagem com o acelerador. Não sabia. Eu, quando pisava no acelerador, tirava, eu estancava o carro, porque eu não sabia lidar com isso. A vida sexual do casal é assim também, a gente tem que aprender. No começo, algumas coisas de errada vão acontecer. Tenham paciência, tenham calma. Vai um tempo para as coisas irem se adequando. A gente precisa de tempo e isso não se desespere. Leva tempo para um perfeito entrosamento e é preciso conhecimento mútuo, confiança,
para uma entrega sem reservas. E é isso que traz a harmonia conjugal. Uma entrega sem reservas. Se você, moça, se guardou pura até o casamento, é lógico que você vai ter uma certa timidez. O marido também, o rapaz também, não tenha dúvida disso. E isso gera uma situação constrangedora. Se é a primeira experiência do jovem também, é possível que ele não tenha muita paciência para fazer as coisas, seguir o processo normal, os caminhos que devem seguir. Por quê? Porque está muito eufórico, porque é um começo, porque tudo é novidade, porque não dá tempo trabalhar direitinho as coisas como devem ser feitas. Mais tarde nós vamos falar especificamente sobre a sexualidade. Mas eu quero dizer a vocês que não esperem da lua de mel estrelinhas brilhando e tudo maravilhoso. Não quer dizer que vai ser ruim a sua lua de mel. Mas as coisas acontecem de uma maneira lenta. Não se preocupe somente com o físico, se preocupe com a harmonia emocional, com a harmonia espiritual, porque daí vocês vão ter melhor resultado. Bem, agora você está prestes a se casar. Seria ótimo se junto com a sua certidão de casamento viesse um pacotinho de presente. Está aqui. Você abria, é a sua felicidade. Como nos contos de fadas. Felizes para sempre. Você não precisava fazer mais nada. Mas não é assim. Não é assim. Olha, na verdade, eu louvo a Deus por esse encontro. Porque você precisa aprender a ser marido. E você, moça, precisa aprender a ser esposa. Porque a gente não aprende assim no ar, não. E há muitos que casam sem noção do que qual é o papel da esposa, qual é o papel do esposo. E por conta disso tem muitos problemas. Vão aprendendo com erros e acertos. Vão tendo dificuldades ao longo do caminho. E alguns aprendem, outros desistem. Mas a Bíblia é muito clara. A Bíblia deixa o papel do marido. Qual é o papel da esposa? Então vamos ver em primeiro lugar qual é o papel do marido. Qual é o papel que você tem que desempenhar no seu lar após o seu casamento. Mais importante papel, você é o sacerdote do seu lar. Você é o responsável pela vida espiritual da família. Portanto, cuidado. Para você liderar, você tem que dar o exemplo. Então, não abandone Deus. Traga Deus para dentro do seu lar. Bíblia, oração. É bom que o casal ore junto. Isso faz bem. Culto familiar. Eu não vou entrar muito nessa parte espiritual, porque eu sei que meu marido vai falar disso mais tarde. Mas eu quero dizer que você, marido, futuro marido, como sacerdote do lar, você é o responsável pela vida espiritual da família, da sua esposa, dos seus filhos, na sequência. Então, entenda que essa sua responsabilidade exige de você um compromisso primeiro com Deus. Então, busque a Deus para você ser verdadeiramente o sacerdote do seu lar. Segundo ponto, você é o líder. A Bíblia diz isso claramente. Então, mulheres, tenham calmas, mas ao casar nós temos um líder. E o líder é o marido. A Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher. Está dito. Não fui eu, foi Deus. Mas como o cabeça? E agora eu vou perder a minha individualidade? Vou perder a minha personalidade? É claro que não. Porque Deus compara o papel do marido com a vida de Cristo e a esposa com a sua igreja. Portanto, ele vai liderar a esposa como Cristo liderou a sua igreja. É uma liderança de serviço, é uma liderança de amor, é uma liderança de atender às necessidades. É assim, marido, que você vai ser o líder do seu lar. E a Bíblia diz também de uma maneira muito clara, maridos, é uma ordem imperativa. Amai a vossa mulher. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz para o marido amar. Então, Deus que nos fez e conhece as nossas necessidades e características, Deus disse que o marido deveria amar. Na sequência, pela lógica, deveria ter também um texto que dissesse: mulheres, amai também os vossos maridos. Não diz. Por que será? Deus sabe qual é a necessidade de cada um. Não que o marido não precise de amor, ele precisa. Mas a maneira de expressar o amor entre homens e mulheres é diferente. E Deus, sabendo disso e sabendo da necessidade da esposa pelo amor,
Deus disse ao homem: marido é para amar, não é para discutir. Não é para dizer, bom, eu vou amar se a minha esposa for camarada. Não, se ela me incomodar, eu não vou amar mais não. Não diz isso. Indiscutivelmente, maridos, o seu papel como marido é amar a sua esposa, amar como Cristo amou a sua igreja. E sabe o que eu acho mais lindo? Você tem que amar a sua esposa como você ama o seu próprio corpo, que cuida dele. Quando você sente uma dor, você não vai atrás buscar remédio para a dor? Você gosta de se machucar? É assim, marido, que você deve amar a sua esposa. Cuidando dela, para ela não sofrer, para ela não se machucar, para ela não ficar mal. É assim que você tem que amar. Esse é o papel do marido. E você só vai seguir isso, querido, seguindo o modelo de Jesus. Não tem outra maneira. Eu, às vezes, recebo no consultório casais que me dizem, olha, tá muito difícil, acabou o amor, não tem mais amor, o que é que a gente vai fazer? Há momentos da vida que parece que o amor acabou. E alguns casais pensam que esse é o momento, bom, acabou o amor, o que é que a gente vai fazer? Tem que separar e buscar o amor. Esse é o grande erro. Quando parece que o amor acabou, você não pode buscar esse amor num lugar onde não tem amor. Era como se você precisasse de pão e você fosse a uma farmácia. Não tem pão em farmácia. Alguns buscam o amor onde ele não existe. A Bíblia é clara, só existe um lugar, uma fonte de amor. Deus é amor. Portanto, maridos, para que você possa amar a sua esposa da maneira que Jesus ama a sua igreja, você tem que estar ligado com ele. Não tem outra maneira. Não tem como você chegar perto se você não estiver ligado a Jesus. Esse é o modelo. E aqui está o papel do marido. Agora, o amor é tão importante para a esposa. O amor faz uma diferença tão grande na vida da esposa. E a mulher ama de um jeito diferente. E ela entende o amor de uma maneira diferente. E aqui é que está o problema. Porque muitas vezes o homem ama, mas a esposa não se sente amada. Adianta? Não adianta. Não adianta. O homem pode dizer, mas eu amo minha esposa, eu amo minha noiva. Mas se ela não se sente amada, não adianta. O amor tem que chegar lá. E você, marido, futuro marido, você tem que entender que você tem que expressar esse amor de uma maneira que ela possa entender. E isso vai contra todos os seus hábitos. Porque o homem expressa amor de um jeito diferente. Para o homem amar é providenciar coisas, bens materiais, e vou dar uma casa melhor, estou preocupado comprando um apartamento para o casamento, porque eu amo muito. Para a mulher amar e ficar pertinho. Hoje é fácil ficar pertinho que vocês estão noivos. Mas daqui a pouco, quando começarem as contas a chegar, é louça para lavar, é comida para fazer, é uma confusão de coisas. Aí parece que a gente não tem mais tempo para ficar pertinho um do outro. Mas é o momento que precisa. Então, alguns passos práticos para você, marido, demonstrar amor. Primeiro, verbalizar. Não tem outro jeito, essa é a melhor maneira. Eu te amo. Eu imagino que vocês hoje dizem isso com muita facilidade. Não esqueçam disso depois do casamento. Muitos esquecem. Sabe qual é o pensamento? Alguns homens tratam a esposa depois do casamento como um patrimônio. Não, aqui ela já é minha, ela já sabe que eu amo, não preciso ficar dizendo toda a vida. Para quê? Né? Já sabe, já está tudo certo. Engano, queridos. Diariamente a esposa precisa ouvir eu te amo, isso para sempre. Então é melhor começar treinando logo, viu, marido? Porque isso é para sempre. Não importa a idade, a mulher sempre vai precisar ouvir eu te amo, eu te amo, eu te amo. No começo meu marido era meio resistente para dizer isso e eu sofria demais. Gaúchão, né? Durão. Ele não precisa dizer, ela sabe. A mulher precisa ouvir. E hoje eu louvo a Deus, porque hoje ele acorda me dizendo, querida, eu te amo. E eu acredito. É maravilhoso isso, a gente precisa. Faz bem, traz saúde para a mulher. Então a mulher precisa ouvir isso. Não descuide. Por favor, não descuide nunca. Verbalize seu amor diariamente. E expresse o seu amor através das atitudes. Por quê? Porque alguns não têm dificuldade. Alguns têm. Foram criados em lares onde o amor não era verbalizado. Aí tem dificuldade de verbalizar o amor. Outros não têm. Então dizem, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, mas tudo que faz não combina com o eu te amo. Entendem o que eu quero dizer? As suas atitudes, elas também precisam dizer do seu amor. Portanto, verbalize o seu amor e expresse através das atitudes. Demonstre que a sua esposa ocupa o primeiro lugar em sua vida. Hoje é fácil vocês dizerem isso, porque ela está na prioridade. Você sai da faculdade, você está fazendo alguma coisa, mas você está pensando nela, você liga, querida, vamos nos encontrar. Todo momento querem ficar pertinhos. É fácil, é assim agora. Mas daqui a pouco isso vai mudar um pouquinho.
Não descuide desses momentos. A esposa, ela precisa ter certeza que é prioridade. E você não pode dizer, mas ela é a prioridade. Não, ela tem que se sentir. E vou dizer, no início do nosso casamento, vou ilustrar com a gente, bom, somos uns poucos casados aqui, mas eu só posso ilustrar com a nossa experiência, que foi a que eu vivi. No início, meu marido me amava muito, mas ele não dizia, para que dizer? Ela já sabe. E eu morrendo, definhando, acreditem, definhando, porque a mulher precisa saber que ela ocupa o primeiro lugar na vida do marido. Na minha ótica, quem ocupava o primeiro lugar na vida do meu marido era o trabalho dele. Porque ele só focava no trabalho. Era trabalho, trabalho, chegava tarde em casa, preocupado com o trabalho, trazia trabalho para casa, e trabalho, trabalho, trabalho. Então, quem é a prioridade na vida dele? É o trabalho. Mas ele pensava, não, minha mulher tem que ser uma mulher muito feliz, porque olha como eu amo. Estou trabalhando muito para poder ela ver que eu a amo. Oferecer o melhor para ela. Sabem, queridos, pequenas coisas fazem a mulher entender que ela é prioridade. Eu me lembro, hoje, 35 anos depois, e mesmo antes dele se aposentar, eu fico pensando, a nossa vida mudou bastante. Eu tenho certeza que eu sou amada, eu sei que eu sou a prioridade na vida do meu marido. Quando foi o momento que ele diminuiu o trabalho? Não teve. Hoje ele é aposentado e ele trabalha. Mas é o estilo dele. Só que, como é que eu sei que eu sou a prioridade? Ah, queridos, não importa onde eu esteja, onde ele estava, na época que ele estava trabalhando, que ele viajava muito, todos os dias ele ligava para mim, sabe, para dizer o quê? Querida, estou com saudades, eu amo você, você é especial. Minha nossa, qual é a mulher que não se levanta, que não fica doente, que fica animada, que vibra com uma coisa dessa? É assim. É simples demonstrar que a mulher ocupa o primeiro lugar. Então, ele trabalhava muito, ele viajava muito, ficava dias e dias fora, mas eu pensava, nossa, ele está cheio de trabalho, mas eu sou a prioridade, porque ele interrompe o trabalho para me ligar. Ele todos os dias me liga para dizer que eu sou importante, que ele está pensando em mim, então eu sou importante mesmo. Pronto. É isso que a mulher precisa, não é difícil. Ainda, o quarto passo, trate a sua esposa com a cortesia que você trata os amigos, porque depois que casa, muitas vezes, a gente trata assim de qualquer jeito. Eu espero que isso não aconteça com vocês. Os amigos, desculpe, tropecei em você, perdão, vou ajudar a carregar a sacola. A esposa, vai mulher, traz logo aí as coisas. Coisa muito séria. Um casal estava chegando de lua de mel num hotel. E a esposa tímida, e ela disse, vamos fazer de tudo para eles não perceberem que nós estamos de lua de mel, senão eu vou ficar com vergonha. Aí o marido falou, vamos disfarçar. Ele falou, vai, então vamos disfarçar, toma, carrega a mala. Nenhuma mulher carregaria a mala na lua de mel, né? Mas infelizmente depois alguns maridos deixam a mulher carregando a mala. Então é bom cuidar. Cortesia é importante para você tratar a sua esposa. Elogie generosamente. Hoje é fácil dizer, você está linda, você está maravilhosa. Ainda bem que vocês vão ganhar uma fita disso aqui, para vocês não esquecerem, viu? Continuar elogiando todo o tempo, sempre. Não deixe de olhar para a sua esposa, dizer que ela está bonita, que a roupa dela está bonita, que o cabelo está bonito, porque hoje é tão fácil a gente olhar que a gente tem aquela vontade de ficar perto, de olhar muito, mas vai casando e o tempo vai passando, a gente vai esquecendo de olhar, vai esquecendo. A coitada da mulher corta o cabelo, 3 semanas depois o marido olha e diz, que foi? Cortou o cabelo, faz 3 semanas e ele não viu. Então, acontece isso. É importante a gente estar cuidando e elogiar generosamente. Evite criticar a sua esposa. A mulher tem uma autoestima fragilizada. Ninguém tem um poder tão grande sobre a autoestima de uma mulher como o seu marido. Ninguém. Então, por favor, cuidado. Não critique a sua esposa. E pior, quando as críticas são de cunho pessoal. E mulher, você está muito gordinha, precisa de uma dieta. Não faça isso nunca, porque isso é uma tragédia. Está ficando velhinha. Não, que isso, por favor, se ela está ficando velhinha, você também está ficando, né? Então é bom cuidar. Não fique criticando, encher essa comida. Olha, você precisa aprender a fazer pudim com minha mãe. Nunca diga isso. Nunca, isso é uma tragédia. Não importa, lembre-se, você deixou, tem que se desligar da mãe, da comidinha da mãe, que saudade da comidinha da mãe. Para com isso, não fala, porque isso é uma ofensa para a mulher. Querido, você tem que aprender a cozinhar melhor. Não precisa. Se você quer que ela cozinhe melhor, quando ela fizer uma coisa boa, você fala, nossa, minha querida, que delícia. Sabe como é que a mulher funciona?
Quando você disser que maravilha, que comida gostosa, ela vai buscar receita, vai perguntar à sua mãe como é que faz alguma coisa, ela vai fazer melhor, ela vai querer fazer melhor. Agora, quando você diz, ixi, que droga, vá aprender com a minha mãe cozinhar, que você não sabe não aguenta essa comida. Ela vai ficar com tanta raiva que ela é capaz de queimar tudo e fazer as coisas tudo ao contrário. Então, é assim que funciona a mulher. Então, elogie e evite criticar. E, finalmente, jamais use comparação. Uma mulher não suporta isso. Por que você não é como a sua amiga, tá vendo? Você devia ser como a sua amiga. Por que não é como sua irmã? Por que não? Ou então, você é igualzinho à sua mãe. Não fale isso que você acaba com a mulher. Então, maneira de demonstrar amor é protegendo o emocional da sua esposa. Jamais use qualquer comparação para fazê-la mudar. E agora nós, mulheres, qual é o papel da esposa? Deus, quando criou a mulher, ele definiu o papel da esposa. Ele criou para ser uma auxiliadora. Então, a mulher, ela veio para ajudar o marido, ser uma companheira, para colaborar. Esse é o nosso papel. Então, lembre disso, quando você começar a sua vida de casados. E a mesma Bíblia que diz que o marido deve amar a esposa, diz, e a mulher respeite o seu marido. Deus sabia das nossas dificuldades, né? Ele nos criou. Deus sabia que o homem ia ter uma certa dificuldade de expressar o amor. E a mulher ia ter dificuldade de respeitar. Mulheres, lembrem disso lá na frente. Quando você estiver por aqui com o seu marido e tiver vontade de dizer, você não vale nada, engula, ore, respeite o seu marido. Não desqualifique ele, não xingue. Olha, outra coisa, nunca usem palavras de baixo calão, nem nas piores brigas de vocês. Nunca, nunca, nunca. Isso é tragédia para o casamento. Nem dizer assim, você é um antipático, você é chato, eu não aguento você. Não diga. Quanto mais coisas piores, né? Que às vezes na hora de uma briga, de uma irritação, você fala. Não fale, nem a mulher, nem o marido. O respeito é fundamental para um bom relacionamento conjugal. E a mulher, é papel da esposa submeter-se à liderança do marido. Lembrando, seu marido vai liderar você como Cristo, seguindo o exemplo de Cristo. Então não é difícil se submeter a essa liderança de um homem que lidera com amor. Não é um autoritário, é um homem que está preocupado com você, com o seu amor. Agora, mulheres, se há um impasse dentro de casa, se tem que ser tomada uma decisão e vocês não concordam, o homem é quem tem a palavra final. Ele é o líder, lembre disso, e você precisa se submeter, mesmo que você não concorde muito. Mas se há um impasse, a palavra final é dele. Lembrando que você se submete ao seu marido como se submete ao Senhor. E aqui está. Você só consegue ser submissa ao marido se você for submissa ao Senhor. Primeiro ao Senhor e depois ao seu marido. Assim fazendo, você estará seguindo o papel que Deus recomendou para você como esposa. Agora, alguns passos para você demonstrar respeito, que é a parte mais importante da vida de casados. Primeiro, coloque o foco nas virtudes e não nos defeitos. É fácil olhar os defeitos, reclamar e criticar, mas não. Olhe para as virtudes. Seu marido vai ter muitas virtudes, foi por isso que você o escolheu. E às vezes, depois que casa, se esquece disso. Segundo ponto, não fale mal do marido. Não fale mal dele nem para sua mãe, nem para a vizinha, nem para sua irmã, nem para a amiga. Não fale mal. Respeite o seu marido. Demonstre que ele ocupa o primeiro lugar em sua vida. E é respeitando ele que você demonstra. O respeito para o homem é tão importante quanto é o amor para a mulher. Quarto ponto, elogie e valorize o que o seu marido faz. Isso é importante para o homem. Valorize aquilo que ele faz, ele gosta disso. Seja fã número 1 do seu marido. Demonstre confiança. Não fique, mas o que é que está acontecendo? Mas para onde você vai? Com quem você estava? Não, confie no seu marido, isso é importante para ele. E não o exponha a situações constrangedoras, nem por brincadeira. Às vezes, você nem precisa falar nada, mas um sorriso já estragou tudo. Então, se alguém está brincando com seu marido ou dizendo alguma coisa que vai constrangê-lo, você seja a primeira a defender e não a dizer, ele é assim mesmo, é o jeito dele, pois o que é que eu vou fazer? Casei com ele assim, tem que aguentar. Cuidado, cuidado. Aceite aquilo que não pode ser mudado. Às vezes as mulheres pensam que elas podem consertar o mundo começando pelo marido. E eu quero dizer a vocês que isso não funciona. Então é claro que marido tem que mudar um pouco, a esposa tem que mudar um pouco no começo de um casamento. Mas aceite aquilo que não pode ser mudado. E muita coisa, mulher, você tem que aceitar. Casamento, queridos, é coisa séria. É uma instituição divina.
Para que você seja feliz, você tem que seguir o plano de Deus e desfrutar as bênçãos que Deus planejou para vocês dois. Deus planejou um lugar especial, que é o seu lar. Deus planejou bênçãos especiais para vocês como casal, mas você só vai conseguir se você cumprir o plano de Deus. E eu pus esse casalzinho velhinho aí de propósito. Alcançar a devida compreensão da relação matrimonial é obra da vida inteira. Então não pense, não, agora casei, eu sei tudo, eu estou por dentro, eu já sei como lidar com a minha esposa. Não sabe, a gente passa a vida inteira aprendendo, porque os que se casam ingressam numa escola onde nunca nesta vida se diplomarão. Nós estamos com 35 anos de casados, meu esposo e eu, mas nós aprendemos a cada dia ainda a lidar um com o outro e a lidar com o nosso casamento. E vocês não serão diferentes. Portanto, tenha o coração aberto para aprender. Busquem a ajuda de Deus. Lembrando que vocês vão entrar numa escola e vocês nunca vão saber tudo, vocês nunca vão se diplomar, mas com a ajuda de Deus, vocês verdadeiramente poderão se tornar um. Esse é o propósito de Deus. Marido e esposa se tornando um com a bênção de Deus. Que Deus abençoe a vocês. Amém.